Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos de volta aos estudos da Lei 8.625 de 93, a lei que organiza os ministérios públicos no âmbito dos estados. Nós vamos dar prosseguimento aos estudos artigo por artigo. Hoje nós vamos falar sobre funções gerais dos órgãos de execução, tá bom? Lembrando a todos que a primeira aula do nosso curso de 160 questões comentadas sobre organização do Ministério Público para o cargo de técnico do Ministério Público, área administrativa, já está disponível. A data era ontem, já disponibilizamos na área, no grupo de acesso aos alunos, para acesso a essa primeira aula. Tudo bem? Então, para você adquirir o curso completo, você precisa acessar o site www.eleitoralcombruno.com.br. Vamos então aos artigos de hoje. Iniciaremos pelo artigo 25, onde traz funções que são incumbidas ao Ministério Público. Dentre elas nós temos propor ação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face à Constituição Estadual. Tá? Então, ação de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual daquele Estado. Promover a representação de inconstitucionalidade para efeito de intervenção do Estado nos municípios. Promover privativamente a ação penal pública. Que mais? Promover o inquérito civil e a ação civil pública na forma da lei. Então, cuidado, porque nós vimos no inciso 3º a promoção privativa da ação penal pública. Mas também cabe ao Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública. Em quais casos? Vamos à primeira, a linha A do inciso 4º. Para proteção, prevenção e reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e a outros interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis e homogêneos. Também para anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público ou à moralidade administrativa do Estado ou de município, de suas administrações indiretas ou fundacionais, ou ainda de entidades privadas de que participem. Então, nessas duas situações, da linha A e B, em relação ao inquérito civil e ação civil pública, ok? Além disso, manifestar-se nos processos em que sua presença seja obrigatória por lei e ainda, sempre que cabível, a intervenção para assegurar o exercício de suas funções institucionais, não importando a fase ou grau de jurisdição em que se encontrem os processos. Tá? Então, nós temos aqui, em todos aqueles processos em que a presença do Ministério Público é obrigatória, nós vamos ter a sua manifestação. Exercer a fiscalização dos estabelecimentos prisionais e dos que abriguem idosos, menores, incapazes ou pessoas com deficiência. Deliberar sobre participação em organismos estatais de defesa do meio ambiente, neste compreendido o do trabalho, do consumidor, de política penal e penitenciária e outros correlatos relacionados à sua área de atuação. Ingressar em juízo de ofício para responsabilizar os gestores do dinheiro público condenados por tribunais e conselhos de contas. Interpor recursos ao STF e ainda ao STJ. Aí vem o parágrafo único. É vedado o exercício das funções do Ministério Público a pessoas a ele estranhas sob pena de nulidade do ato praticado. Aqui nós temos uma informação óbvia, não é? Se eu tenho o exercício de funções do Ministério Público praticada por um terceiro, por uma pessoa que não tem nenhuma relação com o próprio Ministério Público, nós vamos ter um ato que será nulo, ok? Sob pena de nulidade do ato praticado. Artigo 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá, grifem para mim a palavrinha poderá, instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes e para instruí-los. Aí veja,
expedir notificações para colher depoimento ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento injustificado, requisitar condução coercitiva, inclusive pela Polícia Civil ou Militar. Requisitar informações, exames periciais e documentos de autoridades federais, estaduais e municipais, bem como dos órgãos e entidades da administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e também dos municípios. Promover inspeções e diligências investigatórias junto às autoridades, os órgãos e entidades a que se refere a linha anterior, que nós vimos na linha B. Requisitar informações e documentos a entidades privadas para instruir procedimentos ou processo em que oficie. Requisitar à autoridade competente a instauração de sindicância ou procedimento administrativo cabível. Requisitar diligências investigatórias e ainda a instauração de inquérito policial e de inquérito policial militar. Praticar atos administrativos executórios de caráter preparatório. Dar publicidade dos procedimentos administrativos não disciplinares, então grifem para mim não disciplinares, que instaurar e das medidas adotadas. Sugerir ao poder competente a edição de normas e a alteração da legislação em vigor, bem como ainda a adoção de medidas propostas, destinadas à prevenção e controle da criminalidade. Manifestar-se em qualquer fase dos processos, acolhendo solicitação do juiz, da parte ou por sua iniciativa, quando entender existente interesse em causa que justifique a intervenção. Aí sobre ainda o exercício das funções, olha só os parágrafos. Primeiro, as notificações e requisições, quando tiverem como destinatários o chefe do Poder Executivo, que é o governador, os membros do Poder Legislativo, que são os deputados estaduais, no caso dos estados, e os desembargadores, serão encaminhadas pelo Procurador-Geral. Então nós temos um intermediário, que é o chefe do Ministério Público. O membro do Ministério Público, ele será responsável pelo uso indevido das informações e documentos que requisitar, inclusive nas hipóteses legais de sigilo. Claro, ele é responsável por aquilo que cativas, como se diz. Serão cumpridas gratuitamente as requisições feitas pelo Ministério Público, as autoridades, órgãos e entidades da administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos estados, DF e municípios, certo? A falta ao trabalho, grifem esse parágrafo é muito importante, a falta ao trabalho em virtude de atendimento à notificação ou requisição na forma do inciso 1º deste artigo, vamos lá para o inciso 1º, ele diz sobre a questão da instauração de inquéritos, né? Vejam, a falta ao trabalho não autoriza desconto de vencimentos ou salário, considerando-se de efetivo exercício para todos os efeitos, mediante comprovação escrita do membro do Ministério Público, tá bom? Então, se faltou ao trabalho em virtude de atendimento à notificação ou requisição quanto àquela questão da instauração de inquéritos, não autoriza desconto de vencimentos. Toda representação ou petição formulada ao Ministério Público será distribuída entre os membros da instituição que tenham atribuições para apreciá-la, observados os critérios fixados pelo Colégio de Procuradores. Ok? Então, grifem aqui, critérios fixados pelo Colégio de Procuradores. Artigo 27. Cabe ao Ministério Público exercer a defesa dos direitos assegurados nas Constituições Federal e Estadual, sempre que se cuidar de garantir-lhe o respeito, primeiro, pelos poderes estaduais ou municipais, segundo, pelos órgãos da administração pública estadual ou municipal, direta ou indireta, pelos concessionários e permissionários de serviço público estadual ou municipal, 4. Por entidades que exerçam outra função delegada do Estado ou do município, ou ainda executem serviço de relevância pública. Parágrafo único. No exercício das atribuições a que se refere este artigo, cabe ao Ministério Público, entre outras providências,
receber notícias de irregularidades, petições ou reclamações de qualquer natureza, promover as apurações cabíveis que lhes sejam próprias e dar-lhes as soluções adequadas. Zelar pela celeridade e racionalização de procedimentos administrativos, dar andamento no prazo de 30 dias às notícias de irregularidades, petições ou reclamações do inciso 1º, então grifem aqui tudo que é prazo é importante, promover audiências públicas e emitir relatórios anual ou especiais e recomendações dirigidas aos órgãos e entidades mencionadas no caput desse artigo, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por escrito. O artigo 28 ele foi vetado, então não precisamos discuti-lo, porque não é importante para a sua prova. Tá bom? Então fizemos a leitura desses artigos. Se teve algum termo técnico, veja que quando eu falo de competências, atribuições, é meramente decorar, né? E dar atenção àquelas que contêm prazos. Qualquer dúvida em relação a algum termo técnico, você pode mandar para esse e-mail aqui, tá bom? Bons estudos para todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo amanhã. Tchau, tchau!